Vamos ler juntos esses versículos do roteiro. Estamos aqui nesse tempo de edificação, né? Então, sempre, numa terça-feira, uma mensagem de edificação, outra mais de ação, mais de treinamento. Semana que vem a gente vai ter aqui uma aula muito interessante, certo? De nossa comunicação do Evangelho, né? Então, semana que vem vai ser mais na linha do fazer, e edificação tem mais a ver com ser, essa vida nossa, pessoal, a vida do líder. Então, é assim que o TCL caminha, com edificação e com a capacitação, né? Com essa questão do treinamento. Então, hoje é edificação está sendo o Sermão do Monte, e Atos sempre está na linha do treinamento, tá bom? Vamos ler então, juntos, o que Jesus disse? Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Amém? Pai, fala conosco por meio dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Você vai sentar. De que maneira nós podemos acumular tesouros nos céus? Anota aí, anota aí. De que maneira nós podemos acumular tesouros no céu? Jesus está dizendo que nós devemos de acumular tesouros nos céus. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Acumulem para vocês tesouros nos céus. De que maneira nós podemos acumular tesouros nos céus? Toda a ideia que você tiver, anota aí. Novamente, não tem uma resposta certa, é só isso, só aquilo. Não. Né? Anote aí como você vê que nós podemos acumular tesouros nos céus. O que Jesus fez aqui? Ele fez um contraste entre esses tesouros da terra e os tesouros do céu. Aqui, nesse momento, no Sermão do Monte, Jesus vai falar várias coisas sobre as questões materiais. Coisas que envolvem vida material, dinheiro. E esse aqui é só o início, mas Jesus vai falar muito sobre isso. Vai falar até o final ali desse capítulo 6, só sobre isso. Se Jesus fala sobre isso, e tanto sobre isso, é porque isso é importante. É importante. Se Jesus fala muito, a gente tem que estudar muito e prestar muita atenção. Então, hoje, a gente vai começar a falar nas mensagens de edificação sobre esse tema. A gente está andando no Sermão do Monte, e nós não fugimos a nenhum assunto do Sermão do Monte, não é? E não vamos fugir a nenhum. Sejam eles mais complicados, mais controversos, mais difíceis. Enfim, a gente vai caminhar no Sermão do Monte até o final do capítulo 7. E Jesus, ele começa a falar aqui sobre os tesouros, os terrenos. E a gente vai andar aqui e olhar para a nossa vida, ver como é que a gente está diante disso. Ele fala sobre os tesouros aqui da terra. Ele disse, não acumulem para vocês tesouros na terra. E aqui ele se refere a dinheiro, a bens materiais. Um tesouro é aquilo que a gente atribui valor. Certo? Na hora que vem essa palavra, o tesouro, né?
Então, geralmente, né, eu não sei recentemente nos últimos filmes, né, mas antes o tesouro era essa caixa, né, escondida que estava em algum lugar, que abria, tinha aquele monte de joias, era tesouro. Mas o que é o tesouro? É tudo aquilo que a gente atribui alto valor. E quando há um tesouro a ele é reservada uma atenção especial, um lugar que ofereça estrutura considerada segura. Um exemplo aqui é esses veículos de transporte de valores. Você olha esses veículos, sabe, eles são de aço, né? Enfim, muito pesados. E você olha, você vê uma estrutura que oferece segurança. Por que se fez isso? Porque lá dentro tem valores altos. Na hora que esse veículo vai estacionar, vai pegar valores, saem soldados bem armados, gente armada, os seguranças com armas de grosso calibre, e que estão olhando todo o movimento que acontece em volta, eles estão fortemente armados, né? Você tem que passar ali, não pode nem olhar meio, né? Vai reto, né? Porque se você der uma olhadinha, os caras já colocam o olho em você. Por que tudo isso? Porque lá tem tesouro. E o comportamento de todos aqueles que guardam alguma espécie de tesouro segue esse parâmetro: atenção, dedicação especial e um lugar considerado seguro. Cuidam, investem em cuidado, aquele que tem um tesouro na sua casa, às vezes, né? Tem lá um cofre escondido, quem sabe, na laje, e, enfim, lá tem um tesouro. E, antigamente, na época antiga, os tesouros, os povos, eles guardavam os tesouros nos templos e nos palácios. Sempre quando um rei invadia outro reino, invadia uma cidade que vencia as muralhas ou os portões, invadia, esse invasor ia logo para esses dois lugares. No palácio do governante e no templo do Deus daquele povo. No livro de Daniel nós vemos um exemplo aqui. Capítulo 1, versículos 1 e 2 diz: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e esses levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro de seu Deus. Os tesouros, a maioria deles ficava diante das divindades na época. Esses tesouros eram dedicados a essas divindades como honra e como culto. Então, o tesouro estava lá, aos pés desse Deus. Era uma rendição das pessoas do povo ao Deus deles. O tesouro está lá. Isso é o que acontecia. Então, essa questão do tesouro é ligada a culto, a Deus.
E Jesus vai ensinar que os tesouros, aqui na sequência, os tesouros para muitas pessoas viram divindades, viram Deus. Os tesouros estavam nos templos dos deuses, dedicados aos deuses, e Jesus vai dizer que tesouros muitas vezes viram Deus. Jesus vai afirmar que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então, são as palavras da lacuna que você vai preencher ali. Onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Coração, lá no grego, que é a cardia. Daí vem as palavras, né? Ataque cardíaco, uma doença que é cardiovascular. Então, isso tem a ver com o coração. Mas o que significa esse termo? Ele fala do centro da vida física e espiritual. Esse termo no grego, no contexto bíblico, é um lugar central, centro da vida física, falando desse coração físico, mas também vida espiritual. É o lugar das sensibilidades, das afeições, das emoções, dos desejos, dos apetites, das paixões. Onde tiver o tesouro, tudo isso vai estar lá. As sensibilidades, as afeições, as emoções, os desejos, os apetites, as paixões. O coração é visto como o centro da vida. Centro da vida. As palavras da lacuna, centro e vida. Portanto, onde estiver o nosso tesouro, lá estará o centro da nossa vida. É o que Jesus está dizendo. Onde estiver o nosso tesouro, é lá que a gente vai centralizar a nossa vida. Sendo assim, esse não é um assunto periférico. Ele é central. Porque coração fala de centro. Jesus disse, onde está o tesouro, o nosso centro está lá. E então Jesus está chamando seus ouvintes a prestarem muita atenção nessas coisas. Jesus, quando ele vai falar nesse assunto, ele começa com uma sentença negativa. Pois ele fala, não, não. É assim que ele começa, não acumuleis para vocês tesouros na terra. Muita gente, às vezes, quando vai falar, ele vai construir algum texto só para simplesmente agradar os ouvintes. Mas a mensagem de Jesus não era para agradar ouvintes, para satisfazer os caprichos de sua audiência. Não, Jesus não fazia esse jogo. O não de Jesus tinha como objetivo o bem dos seus, mesmo que um não seja fácil de ouvir. Nós não gostamos de ouvir não. Ninguém gosta de ouvir não. Quando nós fazemos um pedido, a gente sempre gosta de ouvir sim. Quando nossos filhos vêm pedir alguma coisa, eles querem ouvir um sim. Mas Jesus, por nos amar, não diz o que a gente quer ouvir. Ele diz o que a gente precisa ouvir. Mesmo que a gente não goste de ouvir. Ele vai dizer o que a gente precisa. E o não de Jesus não é carregado de ódio. É carregado de amor. O não de Jesus é um não amoroso. E Jesus não quer que os nossos caprichos sejam agradados. Não, Ele quer que a nossa vida vá bem.
Portanto, esse assunto que é central, Jesus já começa com um choque no discurso a respeito desse assunto. Ele fala um não. Porque ele está vendo muito perigo, muito risco nisso tudo. Ele está alertando. Ele está falando lá no monte, numa planúria, nesse monte, ele está ali em cima e no meio do discurso dele ele fala não. Eu fico imaginando que as pessoas talvez levantaram mais a cabeça e olharam para ele. Não. É porque isso é sério. Ele está falando de algo central da vida. Central da vida. E o Senhor aqui, nesse discurso, ele vai fazer esse contraste dos tesouros que são os da terra, os terrenos, que inevitavelmente se decompõem, a palavra decompõem, com as isso que ele vai fazer, esse contraste com as coisas que são terrenas e que se decompõem, e ele vai contrastar com as incorruptíveis riquezas celestiais. Palavra, então, incorruptíveis e depois celestiais. Jesus faz esse contraste enorme. Ele mostra um e outro. Ele fala que esses tesouros da terra, ele vai dizer que a traça corrói. E, na época, o que valia muito também eram roupas. E os tesouros das pessoas também incluíam roupas de grande valor. E aquele bichinho pequenininho detonava com aquela coisa de grande valor. Jesus está falando isso, olha, isso aqui é efêmero, isso aqui passa muito, sabe? Cuidado com isso. Daí ele vai falar que a ferrugem, e essa ferrugem não é só o que a gente vê ali no ferro, certo? Mas ela era genérica, essa palavra. E falava de todos os agentes que desgastam coisas de valor, e não só objetos de metal. Quando a gente vê essa expressão do versículo 19, se fosse uma tradução literal, o que Jesus disse foi: não entesoureis tesouros. E isso intensifica o valor do tesouro. Não entesoureis tesouros. O ato de entesourar não é só acumular o que está aqui na nossa Bíblia, não é só você deixar lá no lugarzinho, mas essa ação, esse acumular que está aqui na nossa Bíblia, sabe, lá no original, essa ação de fazer isso, de ir guardar, de acumular, ela é muito forte. Essa ação já é como quase um tesouro, uma ação muito valorizada, a ação do acumular, de guardar o tesouro. É intenso isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo, cuidado com essa coisa, essa sua ação, esse seu cuidado, essa motivação, essa acumulação, tudo isso é um gesto de culto. De culto, é como um gesto de culto. Entesourar o tesouro é uma ação entesouradora. É um ato de culto para com um Deus. E Jesus está alertando isso. Então, quando a gente lê isso, sabe, é muito profundo. Muito profundo. Aqui o nome desse teólogo e filósofo alemão que ele lutou contra
o nazismo, ele deixou obras muito lindas, e ele disse: onde está o meu tesouro, ali está minha confiança, minha segurança, meu consolo, meu Deus. E daí, nesse aspecto de tesouros aqui da terra, ele diz que tesouro é idolatria. Quando tem todo esse comportamento, o entesourar, esse ritual com aquele objeto, com aquela coisa, que ele está dizendo isso é idolatria, quando se tem. Jesus não está dizendo que nós temos que ser irresponsáveis. Não, não é isso. Ele não está dizendo que a gente tem que ser desleixado. Ele não está dizendo que a gente não tem que ser bom mordomo, não. Ele contou a parábola dos talentos, e lá era dinheiro, essa questão de talento literalmente era dinheiro. Ele ensinou responsabilidade. Tem que pegar, tem que trabalhar, tem que multiplicar. Então, Jesus não está dizendo que nós temos que andar com desleixo nas coisas materiais. Não é isso. Ele deu, é para quem? Enfim, é para a gente cuidar bem, ser responsável. No entanto, nada disso, segundo Jesus, pode ser um tesouro. Um tesouro. É isso que ele está falando. Ao fazer esse contraponto com os bens corruptíveis, fazer esse contraponto com vida eterna, Jesus aconselha que se acumulem, é a palavra do texto, né? O quê? Tesouros onde? Nos céus. Pois lá ninguém pode roubá-los. E esses estarão com os fiéis por toda a eternidade. Jesus, ele deixa muito claro que esses tesouros são acumulados nos céus. Nós acumulamos tesouros nos céus com o que se faz aqui. Nós não vamos acumular os tesouros nos céus com o que a gente vai fazer no céu, ok? A gente acumula tesouro no céu com o que faz aqui. Essa visão que Jesus está dizendo, aqui da terra é que a gente acumula esses tesouros lá. Isso é muito interessante. Coisas que nós fazemos aqui que acumulam tesouro lá. A gente manda tesouro para lá. Quando Jesus está falando em acumular tesouros no céu, quando a gente olha no céu, onde que nós olhamos? Olhamos para cima, eternidade. Onde que está o nosso olhar? Está aqui? Ou está lá? Onde que ele mais está? Onde que ele está mais? Então, nós acumulamos tesouros nos céus com o que nós fazemos aqui na terra. Daí nós ouvimos aqui já algumas ótimas sugestões de como é que se acumulam os tesouros nos céus. E daí, dá para sugerir que os tesouros celestiais são acumulados conforme o crescimento em perseverança e em santidade. Ainda dá para relacionar os tesouros aos as recompensas, aos galardões que serão entregues. E primeira epístola de Coríntios, 3º capítulo, você vai ler ali sobre o que são esses galardões. Então, esses tesouros podem ser o que a gente faz aqui e que vai ter recompensa lá. Na compreensão ali do Dr. Russell Shedd, que foi o maior teólogo do Brasil, no Brasil,
né? Ele já pregou nesse púlpito, está com Jesus agora. Escritor, o comentarista da Bíblia Shed, livros muito bons, e um homem de Deus, eu já comi junto com ele, depois do culto aqui, a gente foi tomar acho que uma sopa, né? Tive ali com o Dr. Russell Shedd, que conhecia a Bíblia, né, nas línguas originais, ele lia a Escritura nas línguas originais, uma sumidade, conhecimento que eu nunca me sentei com ninguém que conhecesse tanto a Bíblia como o Dr. Russell Shedd. Uma sumidade. E, ao mesmo tempo que era aquela sumidade, era uma absoluta humildade. A sumidade tinha humildade, né? Então, o homem de Deus, né? Um exemplo no reino de Deus, um exemplo para a família dele. A família dele tinha um testemunho dele, certo? Eu vi de alguém que estava num grupo uma vez, que estava a filha dele, e daí essa menina no grupo, ela fez um comentário que eu nunca vi ninguém fazer na vida. Mas ela disse assim: eu nunca vi meu pai pecar. Não é que ele nunca pecou, ok? Que a gente peca. Mas ela disse: eu nunca vi meu pai pecar. Alguém que nasceu, alguém que cresceu. Então, enfim, eu só estou contando essas histórias para nos inspirar um pouquinho, né? Enfim, a gente está longe, né? Enfim, disso tudo, mas são enfim, alguns exemplos que a gente tem, né? O que o Dr. Russell Shedd disse? Que os tesouros nos céus ajuntam-se quando se convertem os pecadores que viverão eternamente no lar celestial. Dr. Russell Shedd sugere isso. Tesouro no céu é quando a gente ganha a gente para Jesus, eles vão morar na eternidade, e a vida eterna é o tesouro. A vida eterna de alguém, isso é tesouro, quando a gente ganha alguém para Jesus. Quando a gente convida, quando a gente ora aqui 90 dias no Lançando Sementes, quando a gente tem palavras abençoadoras, oração, atitudes de amor, a gente convida, essa pessoa aceita, ela vem aqui, ou lá no GP, ela aceita Jesus. Sabe, isso pode ser, então, esse tesouro no céu. Tesouro no céu. É muito possível, eu sei que muitos aqui falaram de Jesus para algumas pessoas, essas pessoas já estão lá no céu, aceitou Jesus, essa pessoa está lá no céu, né? A mãe está lá no céu, né, Cris? Né? Nós sepultamos a mãe da Cris esta semana, mas eu cheguei lá, ela disse: minha mãe aceitou Jesus. Minha mãe aceitou Jesus. Sabe o que é isso? Tesouro no céu. Tesouro no céu. Isso é possível ver, certo? E veja bem, Jesus não disse exatamente o que é. E é o que o John Stott vai dizer. Que Jesus não revelou que tesouros seriam esses. No entanto, pode-se dizer com certeza que ajuntar tesouros no céu é fazer onde? Na terra ou no céu? Fazer na terra, alguma coisa cujos efeitos durem o quê? Pela eternidade. Pela eternidade. Jesus está nos ensinando a ter o olhar no lugar certo. Diante desse ensino de Jesus, algumas perguntas. A gente ouviu
isso tudo, refletiu sobre isso tudo, mas algumas perguntas precisam ser feitas. E as nossas respostas têm que ser muito honestas. Pois assim nós vamos descobrir qual é o nosso tesouro e onde está o nosso tesouro. E como consequência, a gente vai saber também onde está o nosso coração. O nosso coração. Vamos refletir aqui ou a quem damos mais atenção. Lembra lá do exemplo do tesouro? O que a gente dá atenção? O que é que a gente mais protege na vida? O que é que mais ocupa a nossa mente? Isso nos ajuda a responder. Qual é o nosso tesouro e onde o nosso coração está? E a pergunta é, ele está no céu ou na terra? Nosso foco maior é céu ou terra? Nosso foco maior está no presente ou na eternidade? O nosso destino eterno dependerá de onde estiver o nosso tesouro. Em que lugar a gente está investindo mais? O que é tesouro? O que é tesouro? E a gente vai ver que quando a gente coloca o céu como prioridade, Deus cuida das coisas da terra. Aqui na hora da oferta, certo? Eu falei sobre vocês, milagre, aparecer dinheiro. Sabe por que Deus, por que Deus faz essas coisas? E com quem Ele faz? Ele faz isso com quem está com o foco no céu. Ele não faz com quem só quer, está cheio de ganância. Não. Sabe, Deus faz coisas incríveis, incríveis. A gente ouviu aqui o testemunho do pastor Marcelo, que estava aqui na conferência, certo, do pai dele, certo, que eles estavam com um desafio na igreja, também na vida deles. E Deus abençoou a vida deles de uma maneira milagrosa, certo? Eles estavam num culto, Deus abençoou muito. Quando ele chegou na casa dele, lá havia algumas pedras de diamante na pia acho que do banheiro. E essas pedrinhas de diamante, havia um ouro encostado nelas. E a impressão é que elas foram arrancadas de algum lugar que tinha ouro. Eu sei que está gente com interrogação na cabeça aí, certo? Sabe o que Deus disse para ele? Olha, essas aqui você vai vender e vai construir a igreja. Eles não tinham dinheiro para construir. Essa aqui ou essas são tuas e você vai comprar um lugar para você morar. Ele levou e na análise daquele ouro, Orives disse, olha, é ouro, eu nunca vi ouro igual a esse. Mas você sabe, isso é mais ou menos o que Jesus fez aparecer dinheiro na boca do peixe. Eu vi esse homem, eu olhei no olho dele, eu acredito nele, ele é homem de Deus, que Deus está fazendo coisas lindas lá no Chile. Enfim, é homem de Deus. Mas sabe por que Deus fez isso com ele? Porque o tesouro dele não está aqui embaixo. O tesouro dele é céu. Ele olha para o céu. E quando a gente olha para o céu, Deus do céu olha para a terra e nos ajuda na terra.
Onde está o nosso tesouro?